Vou falar sobre o Rodrigo agora. Rodrigo, eu conheço há muito tempo, porque antes de eu me tornar joalheira, eu era fã do Rodrigo, porque eu via nas criações dele o que eu achava incrível e era o que eu não sabia que eu poderia fazer, mas assim, se eu pudesse, era o que eu gostaria de fazer. Então, é, na minha juventude, na minha adolescência, quando eu via as peças dele, eu falava, nossa, é isso que eu quero. E, não... e só ele, aqui em Curitiba, só ele tinha peças contemporâneas. Não existia outro lugar que tivesse peças tão legais. A gente tinha muita bijuteria, tinha muita peças, eram bijuterias tradicionais que eram importadas. Imagina que a gente não tinha muita coisa feita aqui, ou era aquela joalheria tradicionalíssima e tal, e na época só ouro amarelo, e eu era louca por prata. E o Rodrigo, ele é um artista também que é fascinado pela prata, e então é o carro-chefe dele, ele tem muito conhecimento nessa área. E então eu já me identificava com o trabalho dele antes mesmo de eu me tornar uma mulher. Então eu o admiro como pessoa, como artista. E acho que eu vou primeiro mostrar o vídeo dele, porque ele mostrou peças, ele trouxe um pouco da matéria-prima para mostrar, e que é muito interessante para a gente, porque quando a gente vê a peça pronta, a gente não imagina o que tem de conteúdo por trás, como é a matéria-prima, como a matéria-prima ela é trabalhada, né, para se transformar nessa joia. E isso é muito legal. Então, eu vou colocar o vídeo dele aqui para vocês verem. Sejam todos bem-vindos ao segundo Salão Virtual de Joalheria Contemporânea. Quero primeiramente agradecer o convite do Ilan e da Sharone, que organizaram pela segunda vez com bastante êxito esse evento. Meu nome é Rodrigo Alarcon, do meu lado Marcelo Alarcon, mascarado, caçula. Eu tenho um trabalho com joalheria, que eu comecei com a joalheria tradicional, clássica. Trabalho com metais e pedras. Há 40 anos eu comecei a desenhar as minhas primeiras peças. E no início eu fazia por intuição. Na época não existia curso de desenho de joias, e eu acabei fazendo uma série de cursos técnicos em São Paulo, fora do Brasil, no interior do Brasil também, em Goiás, curso de lapidação, de ourivesaria, de gemologia também, que é o estudo das pedras. E a nossa loja, que foi uma loja conceito que nós abrimos há 18 anos aqui em Curitiba. Eu já tive uma outra loja aqui, há anos atrás também, mas não no mesmo lugar, e daí depois tinha só o ateliê. E agora nós, no mês de abril, fizemos 18 anos de loja aberta aqui em Curitiba. E eu há 40 anos trabalhando com joia. Então, com tanto tempo de trabalho e só trabalhando com joia, a gente vai adquirindo muito conhecimento, cada dia a gente tem um aprendizado maior, as coisas mudam. Por exemplo, a inovação desse salão virtual é uma coisa nova para mim. E isso é muito importante, essas inovações dentro da joalheria, não só na parte tecnológica, de execução, projeto, como também na adequação da venda e promoção e marketing. Hoje, eu vou apresentar uma série de peças, todas montadas em prata de lei, prata de 925, 950, onde a maioria delas tem pérolas. As pérolas são as gemas mais antigas usadas pelo homem, porque ela é encontrada na natureza e o seu estado natural já mostra a própria beleza da pérola. E como muitas pessoas desconhecem, existe uma variedade imensa de pérolas. Aqui eu vou falar de algumas com as que eu trabalho e que tenho acesso. Normalmente eu trabalho com pérolas cultivadas. Existe uma diferença entre pérola cultivada e pérola natural. É uma pequena diferença,
o que não é com relação ao valor. As pérolas naturais têm um valor excepcional, muito grande. E as pérolas cultivadas, elas criaram uma quantidade imensa de ostras, desenvolveram híbridos e existe uma produção muito grande. O que aconteceu, como ontem falou a minha amiga Charone, o cultivo de pérolas trouxe democracia para dentro da joalheria com relação ao consumo das pérolas. Muita gente fala em pérola sintética, pérola cultivada e pérola natural. Não existe pérola sintética. Existem imitações de pérola, ou pérolas cultivadas, ou as que formam naturalmente dentro da ostra. Aqui tem uma ostra, essa é uma ostra do Pacífico, picada mesoatlântica, ela por fora é feia assim mesmo, e por dentro aparece a madrepérola, é a que vai dar origem à pérola. Olha a beleza, esse efeito visual, como falou ontem a Charone, é a iridescência da pérola ou da madrepérola. Ela tem reflexos com cores, essa cor é a cor natural. A pérola, a gente utiliza um termo técnico com relação à iridescência, que é o Oriente. A maioria das pessoas conhece esse tipo de pérola, que são as pérolas da concha Acóia. Elas têm essa cor creme e têm geralmente o formato redondo. Elas são cultivadas. A história dessa pérola é muito interessante porque antes delas começarem a ser cultivadas, o valor de cada pérola era absurdo. Eu poderia ficar dias contando histórias de pérolas famosas que estão em museus e que cada dia que passa, de 1 milhão a 2, chegou uma pérola o ano passado, esse ano, a ser vendida a 35 milhões de dólares. Uma pérola que pertenceu a Maria Antonieta e uma milionária que comprou essa pérola. Essa pérola Acóia, que eu te mostrei, ela é cultivada nessas ostras, que são a ostra Acóia. Elas são pequenas e têm uma certa profundidade. Existem pérolas cultivadas desde o final do século XIX. E existe uma tríade japonesa que foram os mestres do cultivo de pérola e quem começou a fazer isso. Então, existe um biólogo que o nome é Tokiyoshi Nishikawa, um carpinteiro, tenho que ler o nome porque é complicado, Tatsuei Mizi, e tem um grande marqueteiro que é conhecido no mundo inteiro, que muita gente alega o cultivo em grande expansão, em quantidade, que é o Kokishi Mikimoto. Quando você fala em qualidade de pérola, você fala Mikimoto, pérola Acóia. Hoje em dia, eles vendem todos os tipos de pérola. Então, os dois primeiros desenvolveram o processo e o Mikimoto começou a cultivar largamente isso. E em 1898, ele presenteou o imperador do Japão com pérolas cultivadas. E aí começou uma grande expansão no mercado e no cultivo de pérolas Acóia, que eram as únicas pérolas cultivadas no mundo naquela época. Então, você imagine um mundo onde uma pérola valia milhões e, de repente, uma pérola passou a valer $1.000, vamos dizer. Uma discrepância muito grande. Então, até 1920, o mercado não se definiu bem, porque muita gente vendia a pérola cultivada como se fosse natural. A partir de 1920, se criou uma série
de metodologias e parâmetros para avaliação, onde as pérolas recebiam um certificado de autenticidade. Então, nós falamos primeiro da pérola coia, logo em seguida, começaram a cultivar pérolas numa ostra que se chama pictada margaritífera. Essa ostra ela já foi polida por fora e por dentro ela está no estado natural. Olha a beleza e o colorido dessa madrepérola. E ela é que vai dar origem às pérolas negras. Essas ostras, elas são originárias do Tahiti e são cultivadas lá. Ela é a única ostra que dá a pérola negra. Então, aqui na minha mão, tem uma pérola acinzentada, em formato de gota. Eu estou guardando para fazer um par de brinco de 2 cores. Você veja o oriente dessa pérola, o brilho, independente do formato. Quanto mais redonda, em forma de esfera, mais valiosa é a pérola. Gente, eu tive que parar. Nós já estamos chegando a 10 minutos do vídeo. Eu queria falar um pouquinho das peças do Rodrigo, que eu ainda não consegui chegar lá. É uma aula, é um professor, ele tem muito conhecimento no setor das gemas, no setor das, as gemas orgânicas como a pérola, mas é muito know-how na área de produção, enfim, muito conteúdo. Ele trouxe para o evento, ele resolveu trazer as peças com pérola, que foi o tema que ele escolheu para fazer as apresentações, a apresentação dele aqui, né? Dele, o irmão dele, Marcelo, que é uma simpatia, que cuida também um pouco mais do marketing, divulgação das criações. E são 2 figuras simpaticíssimas. Enfim, estamos aqui com a lojinha do Rodrigo. Eu sei que ele já andou vendendo algumas peças, então eu não sei quais foram. Eu vou abrindo aqui, vou mostrando para vocês, mesmo que ele não tenha, que ele não tenha mais, porque vale a pena. Ele também trabalha muito com pedras, assim como eu, e ele escolhe a dedo. E ele também é um colecionador de gemas e de pedras e de peças antigas. Ele vai a feiras, faz viagens, e todo lugar que ele vai comprando peças antigas, pedras, e ele é um grande colecionador. Então, eu nunca tive o prazer ainda de conhecer o escritório dele, onde ele guarda o acervo de revistas, livros e dessas pedras exóticas por onde ele passa. Deve ser um programa fantástico. Eu ainda vou conhecer, viu, Rodrigo? Eu já bati o olho aqui nesse brinco água doce, porque eu acho incrível essa ágata. Ela está em forma de drusa aqui, ela não é polida, lisa. Então ela tem, você consegue ver os cristais dela. Eu acho lindíssimo isso daqui. E a combinação da ágata drusa com a pérola, eu acho linda, é belíssima essa combinação, acho chique, sóbria, com certeza, para alguém que gosta de uma peça mais sóbria, mas é linda. E aí, aquele contraste também da pérola, né, da iridescência, do brilho dela, o brilho meio furtacor, né, com os cristais da drusa, tá? Você vê a diferença da superfície de textura. É uma peça belíssima, esse aqui ainda tem. Ainda não foi vendido, tem o pingente dele também. Aqui, olha que lindo isso. Né? É uma concha de ágata com 2 pérolas. Da pérola botão, que ela é um pouquinho mais achatadinha. Vocês conseguem ver a diferença aí no vídeo? Ela é uma pérola
que ela não fica... Eu gosto muito dela, porque ela não fica muito sobressalente, assim, para fora. Eu acho que ela encaixa muito bem, principalmente para brinco, eu acho bacana. Ó, tem o anel. Bom, tem a coleção completa. Vocês já viram que eu sou fã dessa concha de ágata. Eu vou para as outras peças. Olha isso aqui. É um anel com essa pérola cultivada de água doce, mas ela parece... A pérola, você tá vendo aqui? Ela foi como se fosse... É calcificado que fala. Eu acho que tem cálcio, né, na madrepérola. Enfim, você tem aqui, ó... Ela tem o núcleo, onde ela ficou redondinha. Tem 2 núcleos, né? Que foram inseridos no molusco, provavelmente. E a madrepérola que se fez em volta dos 2 núcleos. Lindo, belíssimo, obra de arte da natureza. E aí ele fez esse anel em prata. O acabamento das peças do Rodrigo são todas com banho de ródio branco por cima da prata. É um anel grande, olha, 20 gramas de prata, 950. E ele não deixou aqui o tamanho do anel. Mas eu imagino que esse anel ele pode ser ajustado pelo formato que ele tá ali. Eu acho que ele consegue ajustar. Mas é legal entrar em contato com ele para saber mais detalhes. Vamos lá, esse outro anel também lindo, super anatômico. Olha o formato dele que encaixa no dedo, entre os dedos, tá vendo? Confortável de usar, não é uma peça pequena, mas é uma peça confortável, com uma pérola de cor natural, meio acinzentada aqui. Uma pérola de água doce cultivada. Lindo. Não é aquele anel atemporal que você usa pro resto da vida. Elegante. Olha esse aqui, parece uma escultura. Olha lá. Lindo, belíssimo. Esse é aquele anel que a gente aplaude. Eu amei essa peça, gente. Aqui, essa parte lisa da prata virou um espelho de tão polido que tá. Faz uma onda incrível. Incrível essa peça. Ah, essa ainda não foi vendida. Olha lá, gente. Prata 925. O anel pesa 11 gramas. Com um acabamento em ródio branco. E uma pérola de água doce, cor natural. Olha que linda essa cor de pérola. Ela tá bem diferente. Meio champanhe. Suave, uma cor linda. Maravilhosa. Eu vou apresentar essa última peça aqui, um pingente, e depois eu vou correr para o próximo artista. Olha lá. Isso aqui é um núcleo que foi inserido e foi fazendo camadas, 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 até ficar assim. Enorme, redondinho. Incrível. Olhem isso. Dá para ver de perfil, né? Que você consegue ver que ela é bem altinha. Olhe no aro anatômico como fica. Esse é vendido o pingente separado, tá? Esse valor aqui é do pingente. O aro adquirido separado. Lindo, gente. Isso daí, natureza pura. Incrível, incrível, incrível o trabalho.